Bom, a primeira coisa que eu diria para pesquisar quando você quer fazer graduação na Alemanha é entender os pré-requisitos que você precisa preencher para conseguir ser aceito em um curso da faculdade. E no caso da Alemanha, eles são ter um diploma de ensino médio válido, considerado por eles como um diploma que te dá direito a fazer uma faculdade na Alemanha, e ter os conhecimentos necessários de alemão com um certificado. Assim como no Brasil você tem que ter o vestibular e o ensino médio concluído para poder fazer a faculdade, na Alemanha eles exigem que você tenha um ensino médio concluído que seja parecido com o deles no mínimo. Então isso vale para países europeus ou para diplomas internacionais como o IB. Na Alemanha, o diploma de ensino médio que te dá o acesso à faculdade é o Abitur, e ele é muito diferente em vários aspectos do ensino médio brasileiro que a gente faz. Então, por causa dessas diferenças, pessoas com diploma de ensino médio brasileiro normalmente precisam fazer um curso extra antes de entrar na faculdade, chamado Studienkolleg, que te dá uma certificação equivalente ao que seria um Abitur na Alemanha. Para fazer faculdade na Alemanha, o mais recomendado é você saber falar alemão. E aí tem uma distinção entre o tipo de curso que você vai fazer. Cursos de graduação são majoritariamente em alemão, e só 4% dos cursos são oferecidos totalmente em inglês. Então você tem que ter um nível mínimo de alemão para poder fazer a graduação. Já o mestrado tem muitos cursos que são em inglês e que podem ser feitos completamente em inglês sem precisar falar alemão na faculdade em si. Normalmente, o nível exigido para você fazer uma graduação na Alemanha é, no mínimo, B2, na escala que vai de A1 até C2, mas o mais recomendado é você ter realmente o C1, que vai facilitar muito a sua vida quando você realmente estiver na sala de aula e tiver que trabalhar com a língua. Enquanto o B2 vai te dar uma proficiência um pouco mais limitada nos conceitos que você vai poder usar em sala de aula. O Abitur é um processo de 2 anos, que engloba os 2 últimos anos do ensino médio, em que você faz as suas matérias na escola e todas elas contam para a sua nota final. Então, é basicamente uma média. De um lado estão as suas notas do ensino médio, então nota bimestral, quanto você tirou nas provas, nota de participação também em aula conta muito no currículo alemão, e do outro lado estão as notas dessas provas que você faz durante 5 dias no final do seu ano letivo, no seu terceiro ano do ensino médio. Para alunos de uma escola tradicional brasileira que tem o ensino médio brasileiro, o mais recomendado é fazer o Studienkolleg para poder entrar numa universidade na Alemanha. O Studienkolleg é um curso de duração de 6 meses a um ano, que é oferecido em vários lugares diferentes aqui na Alemanha, em que você faz um equivalente ao Abitur. Então, você faz aulas e tem uma prova final do Studienkolleg que vai te dar o acesso e te dar uma nota com a qual você pode se inscrever numa faculdade alemã. Por que existe esse ano? Primeiro, porque o diploma brasileiro de ensino médio ele não é reconhecido na Alemanha como um diploma válido para ingressar na faculdade. O currículo brasileiro ensina coisas que o currículo alemão não dá, mas o currículo alemão também ensina coisas que o currículo brasileiro não dá. Então, é muito difícil você ter uma intersecção entre esses dois currículos. Um exemplo de como esses dois diplomas são diferentes é no caso da matemática, que no Brasil você aprende coisas que não são ensinadas na Alemanha, e na Alemanha você também aprende conteúdos que não são ensinados no ensino médio brasileiro. Pode muito bem te beneficiar e te trazer, digamos assim, para o mesmo nível que é esperado de um alemão quando ele vai entrar aqui na faculdade. Porque imagina que você chega na primeira aula de engenharia, todo mundo já sabe o que é uma derivada, o que é uma integral, e você não sabe porque você veio do Brasil e entrou direto com seu diploma. Só lembrando que isso é para alunos com o ensino médio 100% brasileiro. Se você fez, por exemplo, o IB ou o BAC francês, você pode entrar numa universidade alemã sem precisar fazer esse ano extra de curso. E esses conselhos são só para graduação. Para o mestrado é diferente. A graduação brasileira, de faculdade brasileira já conta para você poder fazer um mestrado aqui na Alemanha. Então, você não precisa passar por um curso extra, por exemplo, para poder entrar no mestrado aqui, que é majoritariamente em inglês. Para você se preparar para aplicar para a Alemanha, é importante entender as datas. O ano de faculdade alemão começa normalmente em setembro ou outubro, e o período de inscrição é na primavera antes disso. Então, dependendo da faculdade, pode começar março, maio, abril e ir até junho, julho. É o tempo que você tem para preencher os formulários e submeter a sua candidatura.
Então, uma timeline muito mais curta do que nos Estados Unidos. Uma vez que você foi aceito em uma universidade na Alemanha, você vai se mudar para cá e uma parte muito importante desse processo é você tirar o seu visto de estudante, porque só assim você pode se manter aqui legalmente. O visto, ele funciona de uma maneira um pouco peculiar para brasileiros, porque você pode chegar na Alemanha com o visto de turista e você tira o seu visto de estudante uma vez que você já se mudou para a cidade onde você vai estudar. Então, você primeiro tem que ter o aceite da faculdade, fazer a matrícula, fazer um seguro de saúde, conseguir um apartamento, se inscrever na cidade, e aí sim você vai fazer o visto quando você tiver todos esses documentos. Por isso que é meio que a última, mas não menos importante, passo para você começar a sua graduação na Alemanha. E você também precisa de um comprovante financeiro para que eles saibam que você consegue se manter na Alemanha por pelo menos um ano. E esse comprovante pode ser de várias formas diferentes. Você pode ter uma bolsa e apresentar isso como comprovante. Você pode ter um emprego de estudante que pague o suficiente e apresentar isso como comprovante. E você também pode ter uma conta bloqueada, que é uma conta que tem um valor estipulado pelo governo. Eu acho que atualmente, no ano de 2025, são 10 a 11 mil euros, e é uma conta específica que você não tem acesso a ela, então ela é uma conta bloqueada, mas todo mês ela deposita um valor para você viver aquele mês na sua conta bancária normal. Com esse comprovante financeiro, eles podem te emitir o visto, que demora de 6 a 8 semanas para ser emitido. Então, assim que você conseguir resolver todas as burocracias necessárias para tirar o visto, eu recomendaria tentar o mais rápido que você consegue fazer um horário e enviar os documentos, porque dependendo da cidade em que você mora, podem ter muitos outros internacionais querendo tirar o visto também, e esse processo pode ser muito demorado. Uma das coisas que eu acho mais legais de você poder estudar na Alemanha é o valor que eles dão para você trabalhar enquanto você estuda. Isso, eles têm um tipo de vaga chamado Working Student, ou Werkstudent em alemão, em que você trabalha no máximo 20 horas por semana em uma empresa ou café, restaurante, no que você preferir. E aqui as empresas são muito incentivadas a contratar estudantes. Principalmente, eu moro em Munique, então eu estou num polo muito interessante, com várias empresas super legais, e tem muito essa cultura de você contratar estudantes para trabalharem para você como estagiário. E isso já é previsto em alguns cursos que te obrigam a fazer estágio, que você participará do dia a dia da empresa, vai trabalhar em algum projeto, e normalmente não é assim um trabalho de estagiário, você realmente vai receber responsabilidades e eles vão contar com você como se você fosse um empregado mesmo da empresa. Então, é uma forma muito boa de você começar a sua vida profissional já estando na faculdade e já recolher uma experiência significativa, além de ganhar um salário super justo, que vai ser bem alto até dependendo das suas qualificações. Um argumento muito importante para você pensar bem e se você quer estudar na Alemanha é que uma grande parte das universidades são de graça, você não precisa pagar uma mensalidade para participar. Por exemplo, no meu caso, eu paguei 150 euros por semestre para estudar na melhor faculdade de engenharia da Alemanha. Hoje em dia isso já mudou e eles cobram uma taxa semestral para internacionais de 5 mil euros, que comparado com outros países como os Estados Unidos, ainda é muito menos. Existem muitas bolsas na Alemanha que podem te ajudar a se manter aqui, como auxílio de custo, já que você pode acabar não tendo que pagar a faculdade. Existem muitas possibilidades de bolsa para internacionais ou bolsas específicas para alguns cursos que são oferecidos por várias organizações diferentes. Tem, por exemplo, o DAD, que oferece muitas bolsas para internacionais estudarem na Alemanha, bolsas até de mestrado e doutorado também. E existem outras organizações, como o Deutschland Stipendium e organizações mais específicas. Não existe uma bolsa alemã específica para brasileiros, mas a Fundação Estudar tem uma bolsa específica para brasileiros que pode te ajudar a estudar na Alemanha.